Eu disse à minha esposa que nossos papéis estão longe de ser iguais em nosso relacionamento. Olá, vou tentar ser breve. Ambos temos 30 e poucos anos e estamos juntos há 17. Sou um homem de 30 anos e sou o único provedor da minha família de 6 pessoas, parceira e 4 filhos. 2 cães cheios de energia. Trabalho 5 dias por semana e às vezes trabalho nos fins de semana se precisarmos de um pouco mais de dinheiro. Minha parceira é dona de casa e não trabalha desde que nosso filho mais velho nasceu, por escolha própria. Acordo às 5 da manhã e levo os cachorros para passear. Preparo o lanche das crianças. Certifico-me de que todos os itens essenciais da escola, como mochilas, estejam na porta da frente. Em seguida, vou trabalhar em uma atividade fisicamente exigente. As crianças são buscadas na creche e escola às 7 horas. Devido às atividades extracurriculares, clubes etc., elas só chegam em casa às 6 horas. Chego em casa às 7 horas e preparo o jantar quase todas as noites. Ajudo com a lição de casa, faço o horário de Beth para os pequenos, lavo a louça, levo os cachorros para caminhadas mais longas novamente, coloco os pequenos na cama. Se a casa estiver uma bagunça, eu limpo, claro. Eu pago por tudo: hipoteca, contas, seguro, compras de supermercado, roupas, brinquedos, tecnologia, atividades extracurriculares, encontros, uma mulher para fazer uma faxina profunda na casa uma vez por mês. Minha parceira quer tirar 2 semanas de férias com as amigas, o que coincidirá com o fim de semana que planejei com meu irmão, que raramente vejo, pois moramos muito longe. Ela quer que eu cancele a viagem porque ela está cansada e precisa de uma pausa. Começamos a discutir sobre isso, com comentários maldosos de ambos os lados, mas não estou disposto a ceder. Como faço para que ela entenda que preciso descansar? Resumindo, eu pago tudo, faço tarefas domésticas, cuido das crianças, etc., enquanto minha esposa é dona de casa. Ela quer tirar 2 semanas de férias com as amigas, o que significa que não poderei viajar no fim de semana com meu irmão, que foi planejado com bastante antecedência. Discutimos, e ela me disse que eu precisava ajudar mais, e eu basicamente disse o que estava escrito no título. Como faço para falar com ela? Edit informações adicionais. Olá a todos, desculpem por não ter respondido a muitos comentários, mas li a maioria deles. Vi algumas perguntas que gostaria de responder e achei que seria melhor fazer uma postagem do que responder a comentários individuais. Meus filhos têm entre 16 e 6 anos. Minha esposa não leva ninguém aos clubes, atividades deles. A escola das crianças menores termina às 15 horas. Os clubes deles são na escola. A escola dos mais velhos termina às 15 horas e 30. Eles ficam em um clube até às 16 horas e 30 e depois vão para um grupo de jovens com os primos até voltarem para casa. Meu filho mais velho vai e volta da escola sozinho, enquanto os mais novos são buscados e deixados. As crianças, é claro, podem tomar café da manhã em casa, mas geralmente gostam de comer com os amigos antes do início das aulas, às 8 horas. Minha esposa não passeia com os cachorros porque não gosta, e, sinceramente, eles não gostam dela. Gosto de passear com os cachorros porque me dá tempo para pensar. Temos um quintal grande com casinhas, brinquedos e alguns equipamentos de agility para eles usarem enquanto estou fora. Eles também recebem estímulo mental por meio de kongs e quebra-cabeças que foram preparados e armazenados no freezer. O que minha esposa faz o dia todo? Sinceramente, ela não está isolada. Ela sempre me conta sobre coisas que fez com as amigas, irmã, mãe, etc. Ela frequenta a academia, pratica e curte hobbies como bordado, tricô e design de joias. Ela muda o que gosta de fazer e diz que isso mantém as coisas novas. Em relação às tarefas domésticas, ela lava a roupa, eu dobro e distribuo depois, dá água e refeições prontas e enriquecimento para os cachorros. Temos aqueles aspiradores de pó robóticos e purificadores de ar para lidar com os pelos dos cachorros, mas minha esposa aspira se for atendida. Eu limpo as bancadas e coloco a louça na máquina de lavar depois das refeições. Crianças mais velhas cuidam de seus próprios quartos banheiros mediante uma mesada. Você já não percebeu algo de verdade até que estivesse bem na sua frente? Eu fiquei tão bravo porque queria ir ver meu irmão e ela queria tirar férias com os amigos. Sim, ela quer que eu pague por isso. E as coisas estão assim há tanto tempo que eu não percebi o quão injustas e desequilibradas as coisas eram até que realmente comecei a analisar como nossas tarefas eram distribuídas. Vocês todos me deram muito o que pensar. Responderei alguns comentários mais tarde.
Eu, 37M, disse à minha esposa 36F que nossos papéis estão longe de ser iguais em nosso relacionamento e que não vou sentir falta de ver meu irmão para que ela possa tirar 2 semanas de férias com os amigos. Como faço para me comunicar com ela? Estamos juntos há 17 anos. Aqui está a atualização, não é boa, mas também não é totalmente ruim, porque aparentemente eu criei coragem. Muita coisa aconteceu e sinto que meu mundo está desmoronando. Isto será longo. Os próximos parágrafos são mais um pouco de contexto. A atualização será marcada com alguns de vocês sugeriram que eu permitisse o comportamento dela e eu gostaria de abordar isso para explicar como as coisas chegaram a esse ponto. Minha esposa trabalhou dos 16 aos 20 anos, mas eu costumava voltar para casa depois do trabalho durante os primeiros estágios da gravidez dela e ela me contava como os enjoos matinais eram intensos e como estava tendo problemas no trabalho por se atrasar ou não aparecer devido aos problemas que estava enfrentando. Certa noite, depois de uma longa conversa sobre o assunto, ela sugeriu que seria mais fácil e melhor para ela e para o bebê se ela ficasse em casa durante a gravidez. No início, fiquei relutante porque não estávamos exatamente nadando em dinheiro, mas, no final das contas, a saúde da minha esposa e do meu filho era mais importante do que alguns meses de estresse adicional. Para economizar dinheiro, fomos morar com a irmã mais velha da minha esposa e o marido dela. Dividimos o aluguel e as contas, mas ainda assim economizamos algum dinheiro. A gravidez não foi fácil para ela, que costumava ficar irritada e desconfortável e, como resultado, podia ser bastante má, rude e um pouco intrometida. Então, depois de mais conversas com minha esposa e suas irmãs, assumi mais tarefas domésticas, como cozinhar, etc. Quando meu filho mais velho nasceu, a irmã da minha esposa ajudou a cuidar dele enquanto eu trabalhava no primeiro ano, mas depois que ela e minha esposa brigaram quando ele tinha cerca de 1 ano, nos mudamos para nossa própria casa. Mas minha esposa tinha dificuldades durante o dia quando eu não estava lá para ajudar, então decidimos colocá-lo em outra creche. Eu o deixava no caminho para o trabalho e o buscava na volta para casa quando terminava o trabalho. Em casa, um de nós preparava o jantar enquanto o outro cuidava do bebê. Naquela época, não tínhamos animais de estimação, então as tarefas domésticas não eram tão grandes e podiam ser resolvidas com algumas horas de faxina no sábado ou domingo, quando podíamos dividi-las entre nós dois. Quando meu filho tinha 3 anos, a irmã da minha esposa se ofereceu para conseguir um emprego para ela onde ela trabalhava. Minha esposa teve que fazer uma entrevista, mas minha cunhada estava confiante de que ela conseguiria o cargo. Minha esposa estava relutante e nervosa sobre voltar a trabalhar, mas compareceu à entrevista e recebeu a oferta de emprego. Não me lembro muito das nossas comemorações naquela noite, mas terminou com a concepção do nosso segundo filho. Minha esposa me contou que estava no novo emprego há pouco mais de 1 mês. Ela aguentou por mais algumas semanas, mas foi demitida por não comparecer aos turnos. Perguntei a um dos médicos dela sobre os problemas que ela estava tendo no início da gravidez, dores nas costas, nas pernas, náuseas, etc. Mas minha esposa me interrompeu antes que eu pudesse terminar e me pediu para sair da sala. Quando chegamos em casa, ela me repreendeu por falar com o médico dela como se fosse uma criança e me disse que, se quisesse que algo sobre a gravidez fosse levado ao médico, ela mesma o faria. Eu a envergonhei porque ela conhecia o próprio corpo e sabia o que era normal e o que não era. Eu ainda achava que os problemas precisavam ser resolvidos com o médico, mas sempre que eu tocava no assunto, suas oscilações de humor pioravam. Minha sogra veio morar conosco quando meu segundo filho nasceu, por um curto período, quando voltei a trabalhar após minha licença paternidade. Quando minha filha tinha cerca de 4 meses, minha esposa disse que estava tendo dificuldade em cuidar dela sozinha durante o dia, mas minha sogra, que tinha sua própria vida e responsabilidades, não podia voltar e ficar indefinidamente. Tínhamos um apartamento de 2 quartos na época e deixá-la dormir no sofá não me parecia justo. Então, matriculamos minha filha na creche enquanto meu filho estava na creche. Meu filho também ia para a creche depois da creche, então eu os pegava por volta das 18 horas e ia para casa. Minha esposa prometeu que falaria com o médico sobre a possibilidade de depressão, etc. E seu humor melhorou com a ajuda adicional com as crianças. Minha esposa assumiu as tarefas de cozinhar e limpar, mas também teve dificuldades. Muitas vezes eu chegava em casa e encontrava comida queimada e estragada, e precisava fazer outra coisa de qualquer maneira. Então, eu acabava cozinhando o jantar quase todas as noites para não desperdiçarmos comida. Durante um fim de semana fora, para o casamento de uma amiga, quando minha filha tinha 5 anos, sugeri que minha esposa voltasse a trabalhar. As 2 crianças estavam na escola agora,
e pensei que poderíamos melhorar nosso estilo de vida com duas rendas. Tínhamos comprado uma casa recentemente porque o apartamento era pequeno demais para nós e as crianças precisavam de quartos próprios. Ela pareceu hesitante, o que eu entendia depois de estar desempregada por tanto tempo, mas ela concordou. Ela se candidatou a várias vagas, mas não teve sorte com entrevistas ou retornos. Descobrimos que ela estava grávida do nosso terceiro filho pouco depois, e o retorno ao trabalho foi novamente adiado. A gravidez foi difícil, como esperado, mas novamente minha sogra veio para ficar quando precisei voltar a trabalhar. Ela ficou por um tempo, mas teve que voltar para casa eventualmente. Antes de partir, minha esposa me disse que temia ter dificuldades com nossa segunda filha, assim como teve com a primeira. Tentei tranquilizá-la, mas ela pareceu ficar extremamente deprimida no segundo em que sua mãe foi embora. Eu voltava para casa com as filhas de 8 e 5 anos e encontrava um bebê chorando e sem ninguém fazendo nada em casa. Seu humor e suas ações afetavam a casa inteira. Então, relutantemente, coloquei sua segunda filha na creche também, mas disse à minha esposa que ela precisava conversar com o médico e que não teríamos mais filhos. Ela estava aí, e tivemos uma briga feia por causa disso. Mas fiz uma vasectomia e ela aceitou. Sempre usamos proteção, minha esposa toma anticoncepcional e eu sempre uso camisinha. Mas, como já tinha falhado 2 vezes, quando minha primeira filha foi concebida depois dos meus 21 anos, eu estava tão bêbado que acho que não usei. A segunda depois de comemorar o novo emprego dela e a terceira no casamento de uma amiga, eu não queria que acontecesse de novo. Mas, obviamente, o universo tinha outros planos para nós, e nossa terceira filha nasceu 2 anos depois da segunda, quando estávamos comemorando uma promoção que eu havia conseguido no trabalho. Obviamente, este é um breve resumo dos acontecimentos, e houve vários outros momentos ao longo dos anos em que sugeri que ela voltasse a trabalhar, mas pensei em tentar fornecer mais contexto para aqueles que estão curiosos sobre como chegamos onde estamos. Alguém perguntou se minha esposa tinha tirado uma folga recentemente. Ela nunca tirou 2 semanas de férias antes, mas viaja algumas vezes por ano para viagens de fim de semana com a família e amigos. O máximo que ela ficou fora foi 1 semana. Em relação aos cães e porque eles não gostam dela, ela não gosta deles. Ela acha desnecessário o estímulo mental que ofereço com brinquedos Kong, jogos, quebra-cabeças etc., mas surta se os níveis de energia deles estiverem muito altos. Um é um pastor alemão que ganhei de presente de aniversário e o outro é um pastor alemão mestiço com malinois que minha esposa trouxe para casa porque achou que nosso pastor alemão precisava de um amigo. Sim, eles foram adestrados, inicialmente, ficaram em creches para cães nos primeiros 2 anos. Vamos à atualização, suponho. Então, como um de vocês sugeriu, tirei um dia de folga do trabalho. Eu também não estava me sentindo muito bem, mas pretendia conversar com minha esposa sobre a situação enquanto as crianças estivessem na escola. As crianças saíram todas para a escola por volta das 19 horas. Minha esposa desceu as escadas às 23h45 e pareceu muito chocada ao me ver. Ela perguntou o que eu estava fazendo em casa e eu expliquei que tirei um dia de folga por doença porque não estava me sentindo bem. As primeiras palavras que ela disse foram: "Mas precisamos do dinheiro, você não parece tão mal assim." Fiz uma careta, e ela rapidamente perguntou o que estava errado e perguntou se ela poderia me trazer alguma coisa. Pedi uma água e nos sentamos no sofá, mas logo o telefone dela tocou, e ela foi para a cozinha conversar. Ela voltou um pouco depois e perguntou se eu queria comer alguma coisa, e eu disse que poderíamos fazer algo da cozinha. Ela disse que queria sair e eu disse que poderíamos pedir comida para a viagem, mas eu não estava com vontade de sair. Os cachorros estavam sentados perto do freezer esperando a despensa para o enriquecimento da hora do almoço por 10 minutos, e eu perguntei se ela ia alimentá-los. Ela se jogou no sofá e me pediu para pegar. Eu disse que não. Ela perguntou novamente, e eu disse que não, novamente. Ela me olhou feio, mas eventualmente se levantou e deu a eles. Ela me pediu para levá-la para sair várias vezes, e eu continuei dizendo não. Eu estava começando a ter uma enxaqueca, o que eu disse a ela, mas ela continuou perguntando, sugerindo que poderíamos ir às compras, ela poderia fazer as unhas e nós poderíamos aproveitar o dia juntas. Eu recusei, disse que tínhamos algo para conversar e ela disse que iríamos e depois subiríamos.
Ela desceu 40 minutos depois, vestida, e disse que se eu não fosse levá-la para sair, ela iria sozinha. Tentei fazê-la sentar para que pudéssemos conversar, mas ela me jogou um beijo na porta e correu para fora sem nem mesmo trancá-la. Enquanto ela estava fora, segui seu conselho e cancelei o contrato com a faxineira que tínhamos. Pedi desculpas a ela, pois eu realmente gostava dela, mas ela foi muito compreensiva e acho que nos separamos em bons termos. Ela voltou para casa às 20 horas e imediatamente perguntou onde estava o jantar. Eu disse a ela que as crianças e eu já tínhamos comido. Ela perguntou onde estava o jantar dela e eu disse a ela que ela teria que fazer algo para si mesma. Ela disse que iria apenas pedir algo, e eu disse que não. Isso a fez parar e ela olhou para mim como se eu tivesse acabado de dizer que ela tinha que passar fome. Ela disse que não sabia cozinhar, e eu disse a ela que sei que ela é perfeitamente capaz de fazer alguma coisa. Temos bastante comida, não é como se ela tivesse que ser Gordon Ramsay para colocar uma lata de sopa ou algo assim no fogão. Ela saiu novamente, e voltou 30 minutos depois com McDonald's para ela, o que deixou as crianças mais novas furiosas. Sim, elas já tinham comido, mas ela entrou pela porta terminando seu hambúrguer e bebida com uma sacola vazia e um pote de MC Flurry. Nossa filha mais nova perguntou por que ela não tinha levado sorvete para ela, e minha esposa disse: papai disse que eu não podia. Eu não disse isso, e juro que precisei de mais força do que eu gostaria de admitir para não gritar com ela na frente da nossa filha. Quando as crianças já estavam na cama, pedi a ela que se sentasse e conversasse sobre a situação das nossas viagens. Ela perguntou se eu tinha remarcado com meu irmão e eu disse firmemente que não faria isso. Tentei conversar e expliquei que sentia que nossas tarefas eram incrivelmente desiguais e que gostaria que ela assumisse mais responsabilidades com as crianças e a casa. Ela argumentou que já fazia o suficiente e eu pedi que fizesse uma lista. Ela colocou a roupa para lavar, alimentou os cachorros, marcou consultas médicas e fez compras de supermercado. E eu trouxe minha própria lista com tudo o que contei a vocês até agora e acrescentei que eu preparei as refeições dos cachorros. Ela só precisa dar a eles. Eu dobro e distribuo a roupa para lavar. Levo as crianças às consultas médicas e que as compras são pedidas por meio de um aplicativo no celular dela, entregues na casa e eu as guardo. Ela se levantou, perguntei o que estava fazendo e ela disse que ia subir. Não discuti, não queria que a discussão acabasse e as crianças acordassem. Ela estava visivelmente tremendo de raiva. Um pouco depois, subi as escadas também. Ela estava falando ao telefone com alguém. Quando entrei no quarto, ela exigiu que eu saísse e fosse dormir no sofá. Recusei e subi na cama. Ela desligou o telefone e exigiu novamente que eu dormisse no sofá. E, novamente, recusei. Ela me agarrou e tentou me arrastar para fora. Isso resultou em uma briga e acabei dormindo no sofá porque ela ia acordar as crianças de novo. Os dias seguintes foram praticamente iguais. Parei de dobrar e guardar a roupa dela. Faço isso para mim. E as crianças mais novas e meus dois mais velhos pegam suas pilhas de roupa e as guardam eles mesmos. Continuo cozinhando para as crianças, mas disse à minha esposa que ela precisa fazer suas próprias refeições. É mesquinho, eu sei. Acho que meu filho mais velho nos ouviu discutindo porque perguntou se poderia levar os cachorros para passear com um amigo durante a semana. Ele fica de mau humor e diz que está gostando, mas acho que ele e minha esposa discutiram outro dia porque ele tem estado muito distante dela e as coisas parecem estranhas. Ele me perguntou umas 3 vezes se eu o amava. Claro, eu disse a ele que não havia nada que ele pudesse fazer para me impedir. Sim, tentei conversar com ele sobre isso, mas ele ainda não quer falar e preciso respeitar isso. Acho que pressioná-lo pode ser um erro. Na quinta-feira à noite, minha esposa perguntou se podíamos tomar um drink, já que eu tinha que viajar na sexta para ver meu irmão. Tomei uns drinks, mas, sinceramente, me subiu a cabeça e eu só queria dormir. Ela ficava tentando me puxar assunto, mas eu não estava afim. Acordei na sexta-feira de manhã e minha esposa tinha ido embora, e sua mala também. Mandei mensagem e liguei, mas não obtive resposta, exceto uma mensagem dizendo que conversaríamos sobre isso quando ela voltasse. Ela me ignorou e continuou sua viagem mesmo assim, e estou furioso. Deixei algum dinheiro na conta bancária onde ela também tem o cartão, mas transferi todo o resto para outra conta. Tive que ligar para o meu irmão para explicar por que não iria vê-lo, e ele chegou aqui no sábado com meu sobrinho e 2 sobrinhas. A casa está bem cheia, mas, sinceramente, parece mais aberta do que há muito tempo. As crianças parecem relaxadas e os cachorros também. Não sei o que vai acontecer com a minha esposa, mas já chega.
Não posso pagar um advogado agora e, infelizmente, não conheço ninguém que possa me oferecer um acordo ou me fazer um favor, mas este casamento acabou. Já deveria ter acabado há muito tempo. Não vou adicionar isso ao post porque já está longo o suficiente. Por favor, desculpem qualquer erro de ortografia, pois estou muito cansado. Obrigado a todos, mas não estou na América. Sei que muitos de vocês sugeriram que eu mandasse uma mensagem para ela dizendo que vou me divorciar dela, etc. Mas acho que vou manter a calma, agir como se tivesse aceitado a decisão dela para que ela não fique em guarda. Sei que ela disse algo ao meu filho, mas ele não me conta o que é. E sinto que, se eu insistir, ele pode nunca contar. Mas meu sobrinho e ele estão saindo muito juntos. Eles são próximos, apesar de não se verem muito. Então espero que ele confie nele e talvez se abra. Não vou deixar isso passar, vamos conversar, mas não quero pressioná-lo demais. Não sou um peso leve, sei beber, mas estou exausto, e quero dizer muito exausto, há algum tempo, e acho que talvez tenha sido por isso que desmaiei depois de tomar um drink. Mas estaria mentindo para mim mesmo e para você se dissesse que não desconfio. Desconfio de muita coisa agora. Juro, não sou idiota, mas agora me sinto como uma. Alguns de vocês sugeriram que eu fizesse o teste de DNA das crianças, especialmente da mais nova. E, embora eu saiba que provavelmente terei que fazer isso, parte meu coração pensar que elas não são minhas. Todas as minhas meninas são iguais, apenas versões mais velhas umas das outras. Então, se eu tiver que fazer o teste de DNA da mais nova, terei que fazer o de todas. Nunca quis ter filhos, por isso sempre usei camisinha. Não sou muito fã deles, mas amo os meus, amo essas crianças. Independentemente do teste de DNA, elas são minhas, mas temo que, se o resultado não for o mesmo, isso possa prejudicar nosso relacionamento. Meu irmão leu minhas postagens e passou os últimos dias me dizendo tudo que ele odeia na minha esposa, obviamente não na frente das crianças. Ele é muito engraçado e sinto que não consigo rir assim há muito tempo. Ele disse que vai criar uma conta no Reddit, só Deus sabe o que ele vai dizer. Escrever esta atualização abriu ainda mais meus olhos. Vejo como o momento de querer que ela volte a trabalhar muda a cada gravidez. Mas quando essas coisas acontecem com anos de diferença e você se concentra em sustentar a família e o trabalho, seu cérebro às vezes afasta esses pensamentos até que algo os desencadeia novamente e bum. Você é atingida na cara ao perceber que todo o seu relacionamento é potencialmente construído sobre uma montanha de mentiras. Ela está com o celular e o iPad, então não posso verificar nada disso. Mas vou ficar mexendo nas coisas dela. É para garantir a privacidade? Provavelmente, eu me importo agora? Não. Sinto que desperdicei a maior parte da minha vida, os bons anos, e é horrível dizer isso quando tenho 4 filhos. Juro que não quero dizer que eles sejam um desperdício. Como eu disse no post, esse casamento acabou, eu terminei. Meus filhos merecem algo melhor, mas eu não estarei sozinho quando a confrontar. Como eu disse, ela pode ser intrometida e não. Eu nunca revidei e não quero ser colocado em uma posição em que eu precise fazer isso. Agradeço a todos pelos comentários, pela percepção e pela gentileza. Sei que não respondi a muitos comentários, mas não tenho tempo para isso quando são tantos, mas estou tentando responder a mensagens diretas, pois parece ser a maneira mais fácil de fazer isso. Quero perguntar à minha cunhada o que realmente aconteceu com minha esposa e aquele emprego, mas não quero que ela saiba que sou suspeito. Minha cunhada é uma mulher gentil, mas é irmã da minha esposa, então suponho que sua lealdade esteja com ela. E não quero alertar minha futura ex. Alguém tem alguma ideia de como posso fazer isso? Parece estranho mencionar um emprego que minha esposa teve por um período tão breve, anos atrás. Desejo a todos o melhor. Olá a todos. Peço desculpas pela demora para atualizar. As coisas não estão boas. Embora esta atualização seja curta, tentarei fazer uma mais longa quando as coisas melhorarem um pouco. Sim, estamos separados e vamos nos divorciar. Meu sogro gentilmente se ofereceu para ajudar. Demorei muito para atualizar porque, como muitos de vocês já sabiam, alguns dos filhos não são meus. Meu filho mais velho é meu, minhas 3 filhas não são. Descobri logo depois da minha primeira atualização e, embora eu achasse que conseguiria lidar com a notícia, meu corpo claramente não aguentou e eu tive um ataque cardíaco. Graças a Deus, meu irmão estava comigo e chamou uma ambulância. Estou me recuperando, mas, meu Deus, isso assustou muito a mim e a minha família. Como alguns de vocês devem se lembrar, quando minha ex saiu de férias, retirei a maior parte do dinheiro da conta que ela usou, mas deixei uma parte porque não queria deixá-la na mão. Esse dinheiro,
cerca de R$ 500, desapareceu em poucos dias. Ela usou o próprio dinheiro, que vinha ganhando no OnlyFans, para financiar a viagem. Sim, estou falando sério. Ela tem uma conta exclusiva para fãs. Meu filho se ofereceu para levar os cachorros para passear comigo durante o almoço, horário livre, e flagrou a mãe dele fazendo conteúdo na sala de estar. Ela disse a ele que eu não estava ganhando dinheiro suficiente para a família sobreviver e que ela tinha que ser a única para nos ajudar a nos sustentar. Ela disse que eu estava envergonhada e constrangida e que ficaria muito infeliz e magoada se ele mencionasse isso. Ela disse a ele que fazer isso poderia arruinar nosso casamento e nos levar ao divórcio. Meus sogros sabem de tudo, pois meu irmão teve que chamá-los para ajudar a cuidar dos meus filhos enquanto eu estava no hospital. Meu sogro está furioso e minha sogra está arrasada. Ela continua se desculpando comigo, como se tivesse sido ela quem me traiu. Minha ex se mudou e tentou me obrigar a sair para que ela pudesse ficar em casa com as crianças, mas depois de uma conversa com o pai, ela decidiu alugar um lugar. Minha filha mais velha e meu filho sabem que as meninas não são minhas. Meu ex contou a eles depois que eles disseram que não queriam morar com ela na nova casa. Minha sogra estava com eles na época e, segundo minha filha, começou a gritar com minha esposa por causa do comportamento dela. Meus 2 filhos mais novos ainda não sabem, mas vão saber. Isso não é algo que eu possa esconder deles para sempre, eles já sabem que algo está acontecendo. Reduzi minha carga horária de trabalho e consegui trabalhar de casa. Obviamente, é um trabalho de escritório por enquanto, mas sou grata ao meu chefe por me ajudar nisso. Cheguei em casa e descobri que minha sogra e uma das minhas cunhadas tinham limpado o espaço de lazer da minha esposa e transformado em um escritório, sala de estar para mim. Sou muito grata pelo apoio delas durante isso. Sei que não deve ser fácil ficar do lado do ex-parceiro da sua filha, irmã durante um término, mas eu as valorizo. Embora as coisas não estejam ótimas nem de longe, eu me sinto estranho. As coisas parecem mais calmas sem meu ex em casa. Parece haver mais risadas por aí, até os cachorros parecem mais à vontade. Mas estou com muita raiva. O que obviamente não é bom para o meu coração, mas passei uma grande parte da minha vida criando filhos que não são meus em um casamento que foi uma merda desde o começo. Agora, por favor, não entenda o que eu disse como se eu estivesse dizendo que me arrependo das minhas meninas. Eu não me arrependo nem um pouco. Elas são inteligentes, lindas, atrevidas e esquisitas que eu amo de todo o coração, mas a traição dói. O fato de eu estar trabalhando duro há anos e ela estar ganhando milhares no OnlyFans e guardando tudo para si mesma dói. Estou envergonhada, humilhada, constrangida, com raiva, aliviada. É uma confusão de emoções na minha cabeça. Mas sei que vou superar isso. Espero que eu precise, pelos meus filhos e cachorros. Se você tiver alguma dúvida, tentarei responder nos comentários.